Olá, muito boa tarde para você. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Eu sou Daniel Nunes, Telejornal NT Sul está começando agora com reportagens especiais, com boas histórias tocantes, dicas úteis para o dia a dia, tudo isso a partir de agora. Veja os destaques. A prática de atividade física é essencial para a saúde e a prevenção de doenças. Em Porto Alegre, professores e estudantes desenvolvem um trabalho de orientação e acompanhamento de exercícios. Uma iniciativa que já traz resultados positivos para dezenas de pessoas. A melhora na qualidade de vida é absurda. Grupo de voluntários no sul do Rio Grande do Sul se uniu para promover ações sociais em um bairro carente. A iniciativa vem dando certo e já faz a diferença na vida de crianças, adolescentes e de suas famílias. Toda ação solidária tem pessoas que fazem a diferença longe dos holofotes. No bairro Mauá, em Cachoeira do Sul, uma moradora decidiu dedicar tempo e esforço para ajudar quem mais precisa. Hoje nós vamos contar a história de Jussarete, voluntária que já amparou dezenas de famílias e transformou solidariedade em propósito. O servir, com alguma tarefa faz parte do voluntariado. E isso faz com que a gente fique mais humana. E hoje o mundo está precisando tanto disso. Um abraço, um sorriso, um entendimento. Prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina no dia 31 de maio. Conselhos municipais reforçam o chamado para a campanha Imposto Solidário, que permite destinar parte do imposto sem custo adicional. Estas e outras informações a partir de agora no Telejornal NT Sul. E a gente começa a edição de hoje falando de um assunto muito importante: atividade física. A prática de exercícios previne várias doenças. Nós vamos conhecer um pouco do trabalho de professores e estudantes que orientam e avaliam os resultados saudáveis de atividades para dezenas de pessoas. O Henrique tem 78 anos e há 10 pratica a corrida na pista da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS. Aliás, a vida inteira, mesmo com uma rotina atribulada de trabalho, ele sempre achou tempo para atividade física. Tem que administrar a frequência e as prioridades, Nem sempre a gente consegue fazer tudo, mas sempre tem que ter em vista isso, Na minha idade, A atividade física é um remédio. E a parte de convívio com um pessoal multidisciplinar, E isso aí é fundamental também. É que ele não está sozinho, são 25 integrantes no Locomotion, um grupo de corridas orientado por professores e alunos da Educação Física da URGS. 3 vezes por semana eles se reúnem, mas o trabalho é individual, respeitando a idade, a experiência e os limites da saúde de cada um. Eu corria um pouquinho, já cansava, achava que a corrida não era para mim. Mas depois que eu entrei aqui no grupo, com orientação, que a gente tem que começar mais devagar, intercalando caminhada, corrida, eu comecei a gostar, a gente começa a melhorar, o treinamento. Faz muita diferença, Te acordar, saber que tem uma atividade física para praticar e depois que termina, que se sai aqui bem suada e faceira. Tem até quem evoluiu para as competições. A Patrícia e o Pablo começaram nas corridas curtas e hoje correm maratonas. A corrida me traz mais qualidade de vida, mais disposição. Faz com que eu tenha que ter um cuidado maior com a minha alimentação. Eu preciso dormir um pouquinho mais, eu preciso dormir um pouquinho melhor e um pouquinho mais cedo, para que eu tenha mais disposição no meu dia a dia e, consequentemente, eu vou conseguir trabalhar melhor. Eu sou ansioso, todo mundo que me conhece sabe, e desde que eu participo do grupo eu tive uma melhora absurda na questão da diminuição da ansiedade e como a Paty falou, a gente tem que estar cuidando muito da alimentação e se regrar, o sono, mas a melhora na qualidade de vida é absurda. Benefícios comprovados pela ciência. O Locomotion é também um grupo de pesquisas.
Cada integrante é acompanhado e faz avaliações antes, durante e no final de cada período. São avaliações cardiológicas, avaliações biomecânicas, onde a gente vê que tipo de passada, se a pessoa melhorou o seu gesto. E isso corresponde também ao menor gasto energético, ou seja, o organismo fica mais eficiente. Isso corresponde também a uma frequência cardíaca menor. E aí tem outros aspectos também que a gente pode avaliar, que é a questão da cognição, questão da qualidade do sono, questão da qualidade da ansiedade também, que diminui bastante. E isso é por referência deles mesmos, eles referem isso para nós. Então esses testes acabam abarcando tudo isso. E a gente consegue comprovar isso através de avaliações fidelizadas pela ciência, de que vale a pena então um projeto como esse, né? Traz o bem-estar e a saúde para os indivíduos que aqui participam, né? Mas no Brasil tem muita gente parada quando o assunto é exercício físico. Em alguns estratos da população, principalmente a população feminina de idade mais avançada, chega a ter mais de 50% das pessoas inativas fisicamente. E no adulto, em geral, vai ficar numa média em torno de 40%, que é uma real pandemia de inatividade física que a gente tem aqui no nosso país. O exercício ele tem uma ação muito positiva em inúmeras doenças cardiovasculares, seja na própria doença ou até mesmo nos fatores de risco para doenças cardiovasculares, que são eles hipertensão, diabetes, colesterol elevado, obesidade. Então o exercício vai agir de forma positiva em todas essas doenças para prevenção de acontecer problemas cardíacos no futuro. O professor Anderson, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, lembra que as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no Brasil. Mas o exercício regular previne outras doenças. E é sempre momento de sair da inatividade. A hora e a idade é agora, né? Então, qualquer coisa que você for fazer de atividade física vai ser melhor do que nada. Tem estudos mostrando que até mesmo 10 minutos de exercício diário pode só ter um efeito na prevenção de doenças muito positivo. O que a gente objetiva em geral? O que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que seria em torno de 150 minutos de exercício aeróbico por semana. Isso aí vai dar em torno de 5 vezes 30 minutinhos por semana. O exercício tem um efeito muito positivo na ansiedade, deixa a pessoa mais tranquila, mais relaxada. Tem um efeito muito positivo também nas questões de saúde mental, como depressão, e também como prevenção de inúmeras outras doenças que a gente nem está falando aqui, como câncer, câncer de intestino, câncer de mama. A gente sabe que em torno de 10 a 15% dos cânceres de intestino e de mama poderiam ser prevenidos se as pessoas se exercitassem de forma adequada. Muito bom, estamos ainda no comecinho da semana, né? Fica a dica, fazer atividades físicas, algo tão relevante para a nossa saúde. Gente, um grupo de voluntários no sul do Rio Grande do Sul se uniu para realizar ações sociais em um bairro carente. A iniciativa deu certo e tem feito a diferença na vida de crianças, adolescentes e suas famílias. Confira na reportagem. Há quase 4 anos, crianças e adolescentes do bairro Parque Fragata, em Capão do Leão, são impactadas por projetos sociais realizados por voluntários da Igreja Adventista. Quem participa, aprova. O projeto em si ele foi me transformando. E aí eu comecei a vir, comecei a frequentar e isso foi transformando a minha vida. Eu era muito tímida, eu não conseguia falar com ninguém, nem falar na frente de uma câmera. E aí, por ter esse contato com as pessoas no futebol, nos esportes, eu fui desenvolvendo e aí agora eu consigo falar abertamente. As atividades acontecem no salão da igreja e numa quadra construída com dinheiro de doações, mas a sua influência é vista em todo o bairro. Dona Gleiciane Rocha tem 3 filhos atendidos no projeto. Ao ver os esforços dos voluntários, decidiu ajudar. Muita gente, muita criança, depende até das refeições que é servida na igreja, né? E muita gente vem no sábado, vem no culto, depois recebe aquele almoço e é um almoço maravilhoso. As crianças adoram, os adultos também. Quem acompanha de perto o trabalho dos voluntários consegue enxergar amor e carinho em cada ação. Elementos imprescindíveis para a transformação de vidas. Me senti chamado por esse projeto, né? E eu tenho visto muitos frutos já, né? O Samuel é um dos adolescentes atendidos pelo projeto. Do quintal de sua casa, o garoto via a movimentação na quadra e decidiu que iria descobrir do que se tratava. Hoje, ele atua como voluntário no mesmo projeto que o acolheu. O projeto para mim é como outra parte da minha vida, entendeu? Um outro Samuel. Me fez pensar, me colocou em outros lugares que eu achei que nunca ia visitar.
Entre as atividades oferecidas pelos voluntários está a escola de música, o clube de desbravadores e aventureiros, com práticas de escotismo aliadas a valores cristãos. Também existe o Gol da Esperança e a Cozinha Solidária. Iniciativas sonhadas e executadas semanalmente e que beneficiam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Queríamos fazer projetos, muitas atividades. Então foi aí que nós adquirimos um terreno de 3.000 metros quadrados que nos dessem essas condições de elaborar vários projetos. Semanalmente, 60 crianças e adolescentes são atendidos por voluntários do projeto, mas os benefícios são estendidos a 40 famílias que recebem mensalmente alimentos numa parceria entre a Igreja Adventista e a Prefeitura de Capão do Leão. Mas os voluntários foram além. 27 alunos do projeto foram matriculados no Colégio Adventista de Pelotas e são bolsistas 100%. Tornar essas ideias realidade só tem sido possível por conta de esforços de voluntários como Jean. Quando não está atendendo no hospital, o médico se une à sua família e utiliza seu tempo e recursos em prol do projeto. Procuramos ajudar essas pessoas a ter uma vida melhor, para trabalhar com clubes gravadores também durante a semana no apoio à Escola Adventista aqui em Pelotas. História muito bonita de voluntariado, né? E a gente também sempre pode fazer alguma coisa pelo próximo, por isso fica a dica que a gente possa utilizar associações, igrejas, toda a estrutura que a gente tem à disposição para servir, para pensar no bem do nosso próximo e melhorar a vida das diferentes comunidades. Bom, e agora está na hora de Nutri de A a Z. Manter o peso depois de emagrecer é um desafio que muita gente conhece bem. Às vezes o esforço para perder alguns quilos até dá o resultado esperado, mas com o tempo os números na balança voltam a subir. Isso pode gerar frustração e desânimo. Mas afinal, por que isso acontece? A Ellen Dávila explica para a gente agora no quadro Nutri de A a Z. O problema não é só emagrecer. Durante muitos anos, a ciência tem mostrado que diversas intervenções, sejam elas dietéticas, medicamentosas, podem sim ajudar no emagrecimento, mas que a maior parte delas acaba reganhando peso. Inclusive, até com as medicações novas, há um reganho de 2/3 do peso perdido. O problema não é somente emagrecer. Durante muitos anos, a ciência tem demonstrado, através de intervenções dietéticas e medicamentosas, que o emagrecimento é possível, mas que o reganho é certeiro. O que acontece? Mesmo utilizando medicamentos atuais para emagrecimento, há um reganho de 2/3 do peso perdido. Por que será que o nosso corpo luta contra nós mesmos? A verdade é que, quando passamos por um processo de emagrecimento, passamos por um déficit calórico, ou seja, já falamos muito sobre isso, comer menos do que o corpo precisa. Só que isso, para o organismo, é visto como agressivo. Biologicamente falando, nós somos programados para não emagrecer, porque emagrecer pode ser um risco de vida. Então, o organismo, como compensação, aumenta o apetite, diminui a saciedade e também aumenta a nossa recompensa alimentar. Ou seja, fica mais gostoso comer aquele alimento quando a gente passou por um processo de emagrecimento. Acontece que quando a gente passa por um processo de emagrecimento, há uma mudança de hábitos e muitas vezes em dietas restritas ou muito difíceis de serem seguidas para longo do prazo, acaba que as pessoas cansam desses hábitos. Por isso a importância de bons hábitos sustentáveis, porque no processo de emagrecimento, esses hábitos vão ter que ser mudados para o resto da vida. O mais importante, na verdade eu diria que o diferencial não é apenas a dieta, mas sim a nossa motivação. Segundo a ciência, a motivação é termos um motivo claro
pelo qual a gente quer mudar, pelo qual a gente quer fazer a ação. Motiva ação. Então, pessoas que emagreceram e que manteram esse peso perdido, elas tinham bem claro, em diversos estudos científicos, qual era a motivação delas. E, pasmem, quando era motivação externa, ou seja, a pressão por outras pessoas, esse peso havia sido reganhado. Agora, quando era motivação interna, motivos pelos quais as pessoas por elas mesmas gostariam de mudar aquele peso, o peso tendeu a se manter reduzido por mais tempo. Então, dica para você aí de casa. Anote, você que está por um processo de emagrecimento, anote quais são os motivos, o que você ganha e o que você perde num processo de emagrecimento, porque isso tende a aumentar a nossa motivação. Os estudos também mostram que uma confiança em si mesmo, uma relação boa com o nosso corpo, ajuda a manter um peso perdido. O que significa isso? Muitas pessoas, eu sei que vocês aí de casa também pensam que só vão ser felizes quando estiverem muito magros. E isso acaba dificultando a manutenção do peso perdido. Então, se relacionar melhor com o corpo, né, ser menos punitivo em relação à sua imagem corporal, pode sim ajudar no processo de redução e também de manutenção do peso perdido. Eu vejo muito no consultório as pessoas que dizem assim: Ellen, preciso emagrecer 30, 40 quilos. Só que 30 e 40 quilos é uma meta bem difícil da gente alcançar rapidamente. Pequenas metas, micropassos são mais fáceis da gente atingir e isso aumenta a nossa autoeficácia. E a ciência mostra que a autoeficácia ajuda na manutenção do peso perdido. Se tem uma coisa que você precisa entender hoje, que emagrecer e ter emagrecido não é o final do processo, é só o início. E que muitas vezes nosso corpo vai lutar contra nós, mas que com estratégia, constância e autoconhecimento, esse peso ele é perdido e mantido. E a gente segue falando de alimentação. Você costuma higienizar frutas, verduras, legumes quando chega da feira ou do supermercado? Tem gente que usa bicarbonato, outras preferem vinagre, mas você sabia que nenhuma dessas opções é realmente eficaz? Pois é, na reportagem de hoje você vai ver qual é a forma correta de higienizar esses alimentos para evitar o risco de contaminação. Dá só uma olhada. Comer frutas, verduras e legumes faz muito bem para a nossa saúde. Mas você sabia que a forma como a gente higieniza esses alimentos também faz toda a diferença? Quando a limpeza não é feita do jeito certo, micro-organismos e alguns resíduos podem continuar no alimento. Marcelo é químico e explica qual a maneira correta de higienizar frutas, verduras e legumes aí na sua casa. O correto é você usar uma quantidade apropriada de cloro em água, né? Então a gente separou aqui, ó, um pouco de água, mais ou menos 1 litro de água, e você pode utilizar meia tampinha do cloro. Jogou, é mais do que suficiente, dá uma misturadinha ali, pega aí algum utensílio que você não usa muito, você pode usar, e você usa para misturar. Fez a mistura, agora sim você tem uma solução sanitizante. E aí a gente pode até, vamos abrir aqui, ó, vamos colocar de molho. É importante que quando você for colocar ali a fruta, a verdura que você vai utilizar, ela tem que estar totalmente mergulhada nessa solução, né? Você pode aí, ó, deixar elas aqui e já vai dando uma misturada aqui, ó, para elas ficarem. Elas vão ficar boiando assim, mas é normal, né? O importante é que ela fique totalmente imersa ali nessa solução. 10 minutinhos é suficiente. Não vai ficar gosto? Não vai, porque assim que acabar o tempo do molho, você vai pegar isso daqui, vai descartar a água, vai passar uma água por cima e ela já está pronta, 100% higienizada. A higienização dos alimentos deve ser feita antes mesmo de você guardar na geladeira. Além de deixar tudo pronto para o consumo, essa prática ajuda a evitar contaminações e traz mais segurança para a sua família. A gente precisa lembrar que frutas, verduras, legumes
passam na mão de muita gente, eles ficam expostos, as pessoas pegam para poder saber se está maduro, então muita gente vai, contamina esse alimento, e se isso não chegar em casa e não passar por um processo de higienização, e é importante lembrar, higienização com cloro, não é com vinagre e não é com bicarbonato, com cloro. Se ele não passa por este processo de molho e sanitização, ele continua contaminado. Isso pode levar ao risco de uma série de doenças infecciosas, né? Inclusive vírus, de problemas respiratórios, também germes. Então toda a contaminação, ela continua na fruta mesmo que você passe por água, né? A gente brinca que se você passa só uma água, é como se a bactéria só tomasse um banho. Ela se refresca, mas ela continua na fruta, no legume, na verdura. Então, o ideal é você deixar de molho no cloro. E isso se aplica a qualquer fruta, qualquer legume, alface, qualquer coisa você pode passar por essa solução. Isso, pode passar. Muita gente fica com medo de ficar gosto, né? De, vai ficar com cheiro. Murchar. Ou murchar, né? Na verdade, se você usa na concentração ideal, meia tampinha para mais ou menos 1 litro, 1,5 litro de água, é mais do que suficiente. Terminou o tempo do molho, descarta a água, passa uma água corrente, pronto, acabou. Você faz o teste em casa, não vai ficar cheiro, não vai ficar gosto. Com cuidados simples, é possível deixar os alimentos limpos e seguros para o consumo. Quando a higienização é feita do jeito certo, o resultado é mais saúde no prato, mais tranquilidade e praticidade para toda a sua família. A seguir, toda ação solidária tem pessoas que fazem a diferença longe dos holofotes. No bairro Mauá, em Cachoeira do Sul, uma moradora decidiu dedicar tempo e esforço para ajudar quem mais precisa. Hoje nós vamos contar a história de Jussarete, voluntária que já amparou dezenas de famílias e transformou solidariedade em propósito. O servir, com alguma tarefa faz parte do voluntariado. E isso faz com que a gente fique mais humana. E hoje o mundo está precisando tanto disso. Um abraço, um sorriso, um entendimento. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina no dia 31 de maio. Conselhos municipais reforçam o chamado para a campanha Imposto Solidário, que permite destinar parte do imposto sem custo adicional. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na telinha da Novo Tempo. E já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótima tarde para você, muito obrigado pela companhia com a gente. Compromisso ambiental, somado ao trabalho voluntário, norteiam uma ação realizada em Cachoeira do Sul, numa parceria entre o SESC e a Ascarte, Associação Cachoeirense do Artesanato. O projeto Envolva-se utiliza as doações de uniformes de empresas que são repassados para a confecção de novas peças ou a customização, dando nova vida a roupas que seriam descartadas. A transformação rende doações e comércio para quem vive do artesanato, além, é claro, de evitar o descarte de resíduos têxteis. Bolsas, aventais, toucas, lixeiras para carro, pijamas, calcinhas e até peças decorativas integram o mix de novidades que estão sendo confeccionadas com uniformes de 2 empresas de Cachoeira do Sul por sócias da Ascarte, a Associação Cachoeirense do Artesanato. O trabalho, que teve início há cerca de 1 mês, conta com a parceria do SESC, que faz a mediação com a rede Tischler de supermercados e a cooperativa de crédito Sicredi, responsáveis pelas doações dos insumos. Todo o trabalho, tudo que foi desenvolvido foi para a gente não deixar que esse material, esse resíduo têxtil, ele vá parar no meio ambiente, seja descartado de qualquer forma. Então a gente trabalha com ele. A gente está fazendo mochila, calcinha para criança para fazer doação, porta-prendedor, lixeirinha de carro. Alguns trabalhos vão ficar à venda aqui na Ascarte e outros vão ser doados. A gente já tinha uma parceria com o SESC, que a gente fez um curso ano passado de voluntariado. Então, através daí, a gente começou a ser receptor de material deles e a gente é voluntário também. Então, eles nos convidaram, E esse material a gente recebe do Tischler e do Sicredi. São os uniformes deles, que muitas vezes estão sem uso, ou quando trocam um uniforme, também eles mandam para o SESC e o SESC repassa para nós.
mas tudo assim, eles pesam o material para depois a gente ter a comprovação também de quantos quilos desse resíduo têxtil a gente trabalhou e não deixou ser descartado assim, no meio ambiente. A imaginação das associadas não tem limites e busca tanto na necessidade das entidades que serão alcançadas com as doações dessas peças, como, usando a criatividade, desenvolver novidades que sejam úteis e possam ser criadas a partir das características de cada um dos uniformes. Tapete, ou almofada, ou avental, bolsa, qualquer coisa. O reaproveitamento de tecidos exige algum conhecimento prévio ou a gente deixa a imaginação rolar? Deixa rolar. Eu estou começando há pouco aqui, estou adorando e estou mais pelas colegas, ir seguindo elas, mas estou adorando. Um saquinho, porque aí quando eu vou viajar para colocar o calçado dentro, que eu vou colocar na bolsa direto. Daí coloca dentro da mala, não mistura com as outras peças, fica tudo limpinho e guardado. Tudo limpinho e guardado. Uma lixeirinha para carro. Aí a gente fez aqui e vai essa parte da frente aqui para colocar o lixinho, né? E aí depois a gente faz uns detalhes aqui com os retalhos. E aqui pelos botões tu tá reaproveitando uma camisa. Uma camisa, exatamente. Um avental de prendedor. Dona de casa, quando vai estender a roupa, não precisa ficar segurando todos os pregadores na mão, coloca ali. Coloca aqui, ó, no pescoço. E daí aqui vai o prendedor, ó. Tá? Isso aqui era uma calça, tá? E daí a gente cortou a perna dela e vamos fazer um avental de prendedor. Que bacana! Flores de fuxico para fazer peso de porta e para decorar as bolsas. E esse material que tu está recortando aí era o que antes? Era uma camisa, né? Uma camisa. Então agora são partes de uma decoração para completar uma peça que já tiver produção pronta. Isso. Aqui tu está produzindo calcinhas para bebê, né? Para crianças. Com certeza, sim. Porque a gente quer doar para o hospital, para alguma instituição. É uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, a gente pensa muito na roupa de fora, assim, camiseta, blusa, calça, mas precisa ter calcinha, cuequinha para criança, né? Com certeza, a gente quer doar, porque agora vem o tempo da enchente, quem sabe a gente consegue doar para eles também que vão precisar, né? Eu estou fazendo uma bolsa através de uma calça reciclada. Aqui eu estou cortando, aqui eu já costurei na frente e atrás, agora só falta fechar aqui. E a base dela é a base da bolsa é o cos da calça. Da calça. E depois faz as alças com quem? E depois faz as alças com o resto das pernas que sobraram. E daí futuramente, se a gente quiser, pode pegar uma outra malha de camiseta e fazer o forro aqui por dentro, com bolsos. Lixeirinha para automóvel. Como é importante que as pessoas descartam papel de bala, lixinhos que são né, coloca ali dentro do carro, coloca para guardar o lixo ali e depois despreza em casa. No lugar certo. No lugar correto. Cuidando do nosso meio ambiente também. Isso é um chamado também ao compromisso que vocês já iniciaram de não descartar tecidos no ambiente. Então, cada um coloque o lixinho lá do carro dentro do lixo. E que como é comum a gente ver quem dispõe ali, ó, o papel de bala, larga na janela do automóvel, daqui a pouco é o que está entupindo nossos bueiros e a gente vê o problema todo dia aí. Uma touca de cabelo. Touca de cabelo para dormir, para banho, para quê? Para banho. Ó, eu tô aqui, desmanchar vai ter esse aqui. Essa touca. Coloca um viés depois aqui, fia a touca, tu enrola e tu pega no cabelo. Fica o cabelo todo presinho aqui dentro. Protegido da água, fica para dormir. Saiu, fez aquela escova, chegou em casa, bota a touquinha, tá preservado, penteado. Perfeito. Fica todo ajeitadinho. E eu pude atestar a praticidade e eficiência da touca que a Cristina está produzindo. Ela me ensinou a usar, colocou diretamente na minha cabeça. E é uma alternativa maravilhosa para proteger os cabelos. Produzida em malha, evita o atrito e reduz aquele temido frizz que assombra a mulherada. Fica a dica, meninas. Oi.
Uma excelente iniciativa, né? E no 6º episódio do quadro Organiza Aí, é a vez do banheiro entrar em ordem. Um espaço pequeno, muito usado no dia a dia, mas que com organização pode ganhar praticidade e funcionalidade. Acompanhe. Nossa, cadê meu cortador de unha, hein? Eu não consigo achar nada aqui. Ai. Sabe aquele momento em que você procura creme, pente, desodorante, mas não consegue encontrar nada? Pois é, no meio dessa bagunça fica meio difícil. Mas não se preocupe não, a gente vai resolver isso. Fica ligado com a gente e bora organizar. À primeira vista, essa pia até parece organizada, mas quando cada item tem o seu lugar certo, o uso do espaço fica muito mais prático. Por isso eu chamei novamente a Milena, personal organizer, para ajudar na missão de organizar um ambiente pequeno, mas essencial no dia a dia. Maília, eu já cheguei aqui para te ajudar a organizar o seu banheiro. Então a gente já vai começar tirando o que não há necessidade de ficar no banheiro. Então, já vou pegar sua caixinha aqui para me ajudar, para tirar os esmaltes, cortador de unha, alicate. Isso você pode montar um kitzinho e deixar dentro do armário. Perfume também. Perfume não é ideal ficar no banheiro. Maquiagem também não. Então, esses itens a gente pode tirar do banheiro e você manter um kitzinho separado dentro do seu armário. Já consegue ver uma boa diferença aqui. O que precisa estar na pia? O que você usa no dia a dia? É desodorante, é um hidratante, o sabonete para lavar as mãos. Então, muita coisa que está aqui já vai sair. A gente já pode tirar para colocar dentro do armário. Milena retirou o excesso de produtos da pia e manteve apenas o que realmente fazia parte da rotina diária. Olha como já deu uma esvaziada na sua pia. Então, só um cantinho com os itens que você usa no dia a dia. O restante a gente vai guardar dentro do armário. Mas e se você não tem armário no seu banheiro? Como é que faz para guardar os itens que vai dentro do armário? Você pode ter caixinhas, né, para você acomodar os itens que vai aqui dentro. Tem carrinhos que você encontra na internet onde ele cabe embaixo da pia. Então você vai ter alternativas caso você não tenha. No caso aqui tem um armário, só que tem alguns itens que não necessariamente precisam estar aqui, como remédio, o secador de cabelo. Então eu vou tirar eles porque não há necessidade deles ficarem aqui. Então você vai montar aqui dentro do armário categorias. Tudo que é de cabelo, tudo que é de corpo, o que é bucal, o que é sabonete, papel higiênico, o que realmente precisa estar no banheiro. No armário, todos os itens foram separados por categoria. No final, esse cantinho ficou assim, mais prático e organizado. Milena, eu tô impressionada. As dicas que você deu do banheiro foram incríveis. Eu nem sabia que dava para organizar o banheiro daquela forma que você organizou. Agora eu já aprendi as dicas e vou colocar sempre em prática, viu? Eu fico feliz que você tenha gostado e tenha superado a sua expectativa. Com certeza. E olha só, a missão de Milena não acaba aqui não. Nós teremos ainda o último episódio, onde você vai ver a Milena me ajudando a organizar a minha sala de estar. Mas antes disso, eu gostaria de saber de você. Quais foram as dicas que a Milena trouxe aqui e que você não sabia? Conta pra gente na interação, tá bom? Até mais! O prazo para entrega da declaração do imposto de renda termina no dia 31 de maio. E os conselhos municipais estão convocando os contribuintes a participar da campanha Imposto Solidário.
A destinação de parte do imposto devido ou a restituir, sem custos adicionais, fortalece o trabalho voluntário que é desenvolvido pelas entidades. Fundos como o dos direitos da criança e do adolescente e dos direitos da pessoa idosa dependem de doações para manter ações que melhoram a qualidade de vida de crianças, adolescentes e idosos de Cachoeira do Sul. Vamos falar mais uma vez, então, dessa campanha que tenta sensibilizar a todos os cachoeirenses, especialmente a quem falamos nesse momento, para que o dinheiro que é do imposto de renda fique no município, auxiliando, então, aos projetos sociais que são desenvolvidos pelos conselhos, tanto da criança e adolescente, quanto do Conselho do Idoso. Do meu lado está o juiz Daniel Bertold, que é um voluntário nessa causa e sempre trabalha tentando sensibilizar as pessoas, né, agora, neste momento, as pessoas físicas, a destinarem parte do seu imposto de renda devido para fortalecer o trabalho desses fundos, né, juiz? Então, vamos falar um pouquinho mais uma vez sobre a importância dessa sensibilização que fortalece o trabalho dos voluntários. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos agora no tempo em que as pessoas físicas precisam apresentar a declaração de renda, agora em 2026, relativa a 2025, e, de fato, defendemos muito que as pessoas utilizem um poder que é muito raro, o poder de escolhermos onde será destinada, para onde irá uma parte do que pagamos de imposto. Nós podemos escolher até 6% do que pagamos de imposto de renda como pessoas físicas fique em favor de fundos que beneficiem crianças, adolescentes e pessoas idosas. Esse é o segundo ano, né, em que o Conselho do Idoso já consegue receber recursos para gerir os seus projetos, mas já o Fundo da Criança e do Adolescente vem já recebendo esses recursos e fortalecendo as entidades que apoiam essas causas. Exato. No ano passado, pela primeira vez, o Conselho de Assistência à Pessoa Idosa aqui conseguiu fazer a distribuição de centenas de milhares de reais, e o da criança e do adolescente quase R$1 milhão. Foram 945 mil reais distribuídos para 21 entidades, no caso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. São valores que ficam em Cachoeira do Sul, diretamente beneficiando crianças, adolescentes e pessoas idosas, e indiretamente o comércio e a prestação de serviços aqui de Cachoeira do Sul, que recebem esses valores quando as entidades beneficiadas precisam comprar mercadorias ou contratar serviços. É importante a gente trazer um dado que muitas vezes é questionado, falávamos sobre isso antes, que é a transparência da prestação de contas, do trabalho que é realizado por essas entidades, né, juiz? Qualquer cidadão consegue ter acesso a essa prestação de contas, pode acompanhar o trabalho que é feito tanto pelas entidades que são atendidas pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, quanto pelo Fundo Municipal das Pessoas Idosas, né? Exato. A entidade, para receber valor, ela precisa credenciar-se, ela precisa ter um tempo já de atuação, não é formar uma entidade agora e já receber valor amanhã. Ela precisa estar pelo menos há 2 anos em atendimento a crianças, adolescentes ou pessoas idosas, e depois o projeto que ela apresenta precisa ser aprovado pelo Conselho. Depois de receber o valor, a entidade precisa prestar contas de onde investiu esse valor, e o Conselho também precisa prestar contas para a Prefeitura e para o Ministério Público. Ou seja, existe um controle bastante rigoroso sobre esses valores. E mesmo para a pessoa que não acredite muito no controle rigoroso, caso ela não faça a destinação do valor, esse valor será encaminhado para o governo federal, em relação ao qual também ela não terá uma garantia absoluta de que a fiscalização será totalmente efetiva. Certo. Para a gente dar uma dica assim, bem prática sobre como é esse procedimento, né? Pessoas físicas que fazem a declaração do seu imposto de renda em casa, uma das primeiras dicas que o senhor falava também para mim antes da gente iniciar essa gravação é deixar para o final essa destinação do percentual autorizado para as entidades. Exato, porque existem 2 formas de a pessoa apresentar a declaração de renda. Existe o modelo simplificado, que tem um desconto padronizado de 20%, e aí não tem como fazer a destinação. E existe o modelo completo. Por que então deixar para o final? Porque no final o próprio programa informa qual é a modalidade que mais beneficia o contribuinte.
Então, se a pessoa ficar com a modalidade de declaração completa, o próprio programa já apresentará qual é o limite máximo de destinação. Não é que a pessoa tenha que utilizar o limite máximo, mas será a garantia de que, se a pessoa fizer a destinação, cada centavo que for destinado será considerado como imposto de renda pago. Ou seja, a pessoa não tira dinheiro do seu bolso. A pessoa apenas escolhe que um valor que ela pagaria de qualquer forma, em vez de ir para Brasília, fique aqui em Cachoeira do Sul. Então, se a pessoa deixar para o final, ela terá a garantia de que o programa dará a informação absolutamente correta. E também é importante lembrar que a pessoa precisa imprimir o documento de arrecadação de recursos federais, o DARF. É preciso imprimir o DARF e fazer o pagamento até o último dia de prazo de entrega da declaração, que neste ano é o último dia útil de maio, o dia 29 de maio. Se a pessoa, infelizmente, esquecer-se de fazer o pagamento, aí o sistema exclui o benefício e a pessoa terá que fazer o pagamento para a Receita Federal. Perfeito. Juiz, com relação às eventuais dúvidas, o caminho é mesmo procurar um contador ou a própria agência da Receita Federal para fazer esse encaminhamento de maneira correta e garantir também a sua doação. Exato, esse é um ponto que eu costumo dizer, que às vezes as pessoas não se dão conta de como é importante nós termos repartições públicas sediadas em Cachoeira do Sul. Nós temos aqui uma agência da Receita Federal que pode esclarecer dúvidas fisicamente. Claro que também é possível fazer tirar dúvidas de forma eletrônica, mas nem sempre as pessoas gostam de fazer isso, ou procurar profissional de contabilidade que também ou faz a própria declaração ou esclarece essa dúvida conforme o caso. Estamos ainda engatinhando, por fim, nesse caminho de sensibilização. Pelo menos 4 milhões ainda poderiam alcançar Cachoeira do Sul nesse trabalho voluntário. Exato, nós temos festejado que ano após ano se consegue com que mais pessoas destinem valores para os fundos municipais e que os valores sejam mais altos, mas ainda assim estamos muito longe do ideal. O total de pessoas que destinaram valores aqui para Cachoeira do Sul no ano passado foi de 400 pessoas daqui, esse é um número aproximado, de um total de 600 pessoas que beneficiaram os fundos daqui de Cachoeira do Sul, porque pode se beneficiar fundos de lugares diferentes de onde a pessoa resida. Mas o total de pessoas que poderiam, de pessoas aqui de Cachoeira do Sul, que no ano passado poderiam ter feito essa destinação, foi de 7 mil, por volta de 7.400 pessoas. Ou seja, 7 mil pessoas aqui de Cachoeira do Sul deixaram de aproveitar esse benefício e Cachoeira do Sul enviou para Brasília 4.200.000 que poderiam ter ficado aqui. Agradeço as informações, a gente segue então sempre à disposição para fortalecer essa corrente aí na sensibilização para doações para os fundos aqui de Cachoeira do Sul. Muito obrigado pelo espaço cedido pela TV Cachoeira. Esperamos que Deus abençoe a todas e todos. Que assim seja. Então está feito aí mais uma vez esse convite a todos os contribuintes que estão fazendo a sua declaração do imposto de renda, que lembrem então, quando possível, estejam sensibilizados com esse pedido que está feito aqui também por um dos voluntários que atua tanto no Fundo da Criança e do Adolescente quanto no Fundo da Pessoa Idosa, que é o juiz Daniel Berthold, para que destinem, então, parte do seu imposto devido para o fortalecimento desse trabalho voluntário mantido por essas entidades. Toda vez que a gente mostra o trabalho de algum projeto social, sempre há pessoas envolvidas que trabalham e se envolvem sem remuneração, somente pela satisfação de saber e sentir que está ajudando alguém que precisa. A gente vai conhecer um pouquinho da história de uma dessas personagens. A Lena Caetano nos conta agora. É sempre muito gostoso a gente entrevistar, conversar com pessoas que façam diferença na vida de outras pessoas. E neste momento eu vou fazer isso. Eu vou conversar com uma personagem que faz diferença na vida de muitas famílias, principalmente do bairro Mauá, lá no Alto do Amorim, e dos bairros do entorno, desde o ano de 2020, quando começou um projeto pela qual ela é reconhecida e conhecida. Converso a partir de agora com a Jussarete, do Projeto Dores. Tudo bem, Jussarete? Tudo bom. Te pergunto, Jussarete, qual foi o gatilho inicial para tu começar este projeto que tu abraçou, que tornou-se parte da tua vida e tu, a partir daí,
parte da vida de tantas pessoas? A partir de uma necessidade de uma família, né? E eu senti que eu poderia ajudar. Aí depois eu me aposentei, né? E aí eu fui em busca de conhecimento para poder fazer acontecer esse projeto, o qual hoje está acontecendo muito bem e ajudando várias pessoas. Qual é a essência do projeto Dores? O que vocês fazem lá? Que tipo de atividades tu realiza junto das famílias? O que acontece por lá? Bom, a princípio a gente se encontra, né, nas sextas-feiras, para que a gente possa fazer com que as mulheres e homens também, porque nós temos uma horta comunitária onde homens que fazem parte do projeto, eles trabalham lá nessa horta. E as mulheres terem a participação de artesanato, aprenderem a confeccionar, aprenderem a se socializar, a trocarem ideias, né, conhecimentos, trocar momentos tristes que elas passam pelas suas vidas. E esses momentos fortalecem umas às outras, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está só nessa situação, enquanto conversando a gente identifica que existem outras pessoas que passam por situações bem mais difíceis do que a nossa. Então, lá é um momento de conhecimento, de convivência, de socialização, né, de um momento de parceria. Faz parte desta proposta também oferecer cursos de qualificação, de formação. E tu comentou comigo, antes da gente começar essa entrevista, que por lá já passaram mais de 50 famílias. Ou seja, vocês dão autonomia para as famílias para que elas possam seguir sozinhas depois. Perfeito. Nós já tivemos vários cursos lá de gastronomia também, tanto é que nós conseguimos, a partir do nosso projeto, uma cozinha maravilhosa, né, que foi doado pelo Rotary, o Rotary Arrozais, onde houve a qualificação de 50 mulheres lá, teve homens também, mas 50 pessoas se cadastraram e se qualificaram. E também nós continuamos com esse projeto de uma vez por ano a gente ter uma qualificação, ministrar um curso que dê autonomia para elas fazerem. O ano passado nós fizemos um curso, elas fizeram, né, um curso de bolachinhas de Natal, com panetone, né, e outras guloseimas, né, até para elas terem esse conhecimento e poderem fazerem nas suas casas e também fazerem uma renda, né, que isso possa ajudar financeiramente a sua família. Jussarete, o objetivo do nosso bate-papo é principalmente saber de ti. Para ti, trabalho voluntário, o que representa essa doação do teu tempo, do teu dia, da tua vida, para compartilhar com outras pessoas? Bom, o voluntariado é um momento extremamente importante, porque é onde a gente pode ajudar o outro e se ajudar. Porque o voluntariado não é só para te executar uma tarefa, e sim tu poder participar do crescimento daquele local, né? Porque tu ajuda, tu vai lá, tu chega com autoestima, daqui a pouco tu não está, mas outra pessoa que está lá dentro daquele projeto te fala contigo, né? E então, assim, as pessoas que queiram participar de algum momento, em algum projeto, como de voluntário, isso é gratificante. A alma da gente agradece, porque a gente serve ao outro. E isso faz a gente crescer como ser humano. Tu não planejou que o projeto se estendesse tanto tempo, que envolvesse tantas pessoas. Pelo que tu contou, foi um momento de necessidade e, a partir daí, a sementinha foi plantada, é isso? Perfeito. Assim, o projeto ele surgiu dentro de uma necessidade, o qual muitos projetos estão com essa necessidade de quem possa ajudar, né, e dar o seu tempo. Claro que a gente pode assim, mencionar, como eu tenho meu tempo lá com eles, e esse tempo eu tiro para que eles possam ocupar dele, porque o ouvir faz parte do voluntariado. O servir
né, com alguma tarefa faz parte do voluntariado. E isso faz com que a gente fique mais humana. E hoje o mundo está precisando tanto disso. Um abraço, um sorriso, né, um entendimento, né, que as pessoas precisam e nós também precisamos deste momento. E que a gente possa tirar esse tempo para fazer essa ação, né, na vida da gente e do outro. O trabalho voluntário é opção tua. E a tua família, como é que fica nesse contexto? Que tipo de apoio tu recebe ou o pessoal reclama? Eu tenho duas situações, né? Da família, quando tu te doa de voluntário, se é um horário fixo, né, que eu vou lá e volto, muito que bem. Mas, muitas vezes, a família chega lá, precisa de um ouvir, precisa de um abraço, e eu me estendo no meu horário. Muitas vezes eu ouço, que horas tu vem para casa? Será que tu vai morar lá? Né? É este lado, né? Mas faz com que tu pense que tu está fazendo a tua parte. Né? E família, a gente entende, a gente senta, a gente conversa, depois até tem um retorno de dizer, realmente, tu fez a coisa certa, porque aquela pessoa, quando eu conto por que eu fiquei mais tempo, né? Tu fez a coisa certa porque aquela pessoa precisava realmente de ti. E nós, como família, marido, eu tenho o apoio do meu esposo. Ele é um homem aposentado e eu sempre digo, se eu não tivesse o apoio dele, também eu não conseguiria atender tantas coisas quanto eu faço, né? Porque ele está sempre junto, me leva aqui, porque eu não dirijo, né? E aí ele me leva prontamente. Tem os filhos que não moram aqui, então é só eu e ele aqui, né? Mas aí, quando sobra um tempinho, a gente dá uma fugida e vai visitar os filhos e netos. Mas a família também nos cobra, né? A gente não pode entrar num voluntariado achando que vai ser tudo fácil, que também a família não vai cobrar de nós. Mas nós temos que ter sempre o propósito na nossa ideia, na nossa cabeça. Qual é o propósito que eu tenho em ser voluntária num projeto? Alguma situação que tenha te marcado nesse período de voluntariado, Jussarete? Algum momento que tenha ficado assim como uma referência maior dessa tua trajetória? O que fica marcado para mim é cada vez que as famílias necessitam de algum apoio e tu possa estender, auxiliar, dar este apoio. Isso é o que mais me marca, porque eu sei que aquela família, pelo menos naquele momento, ela foi restituída, ela foi enxergada e ela foi auxiliada por alguém. Porque o teu objetivo não é só a questão material, né? Tu dá um apoio todo psicológico, até espiritual, digamos assim, também, né, para essas famílias. Tem aquele colo, né? Tem, existe esse colo e eu sempre digo para eles assim, o colo principal nosso é de Deus, porque sem ele a gente não consegue nada. Nem as pessoas que são as doadoras estariam interessadas se a gente não pense e nem fale a respeito disso. E as pessoas precisam muito uma das outras. O sentimento de falta de Deus é muito relevante na vida delas, porque muitas vezes na necessidade delas, elas não encontram isso. E quando tu abraça, que tu beija, tu diz, está bonita, tu olha, pensa diferente, mesmo que no teu problema, né? Tem um Deus maravilhoso que está te apoiando, te ajudando. Elas criam uma alma nova, né? E sabe que tu pessoalmente está ali e que existe alguém espiritual que não está, mas faz a diferença na vida deles. E eles te contam, porque a realidade deles, eles modificam. Eles vão, eles rezam lá, né? E aí eles fazem aquilo que tem que ser feito e depois eles me dizem assim, Jussarete, realmente aconteceu, sabe? Isso me emociona, isso me impulsiona cada vez mais para poder estar perto e fazendo a diferença na vida deles. Obrigada por esse bate-papo e parabéns pelo teu trabalho, por tua dedicação, por tua doação, viu? Muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade de eu poder falar um pouquinho daquilo que, com todo amor e carinho, eu faço por eles e para eles, né? E isso eles me dão em retorno sempre. É isso que te move? Que me move sempre.
E esta edição do Telejornal NT Sul vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. E eu espero você amanhã, a partir do meio-dia. Até lá, tchau!